Olá, comunidade CL, seja bem-vinda a mais uma edição do Desperta ICL, hoje, dia 28 de janeiro, agora pontualmente 7 horas da manhã. Bom dia para você que está acordando agora, para você que já está acordado, indo rumo ao trabalho ou organizando as coisas da casa, começando o dia. Venha com a gente, que a gente tem muita coisa para trabalhar. Vamos trabalhar o Fachin dizendo que o caso Master deve sair do STF, Caiado tentando voo próprio, Lula conversando com líderes estrangeiros, Moraes negando que teve a reunião com o Daniel Vorcaro e muitos outros temas, tá bom? Alex, bom dia, querido, como é que você tá? Tá após... Kleber, Calejão, bom dia, como você tá? Eu tava aqui, fui pego de surpresa Te aqui. peguei de surpresa, desculpa, Sim, cara. fui pego no pulo. Como você tá, Calejão, tudo bem? Então, sigamos na luta, apesar da lasanha de absurdos, várias camadas de absurdo que a gente vem vivenciando no mundo, Alex. Cara, eu vou trabalhar aqui a previsão do tempo e aí já te chamo um segundinho só pra gente falar Perfeito. de futebol, pode ser? Bora, vamos nessa. Vamos lá. Gente, muito brevemente, não vou me deter muito a isso, então, previsão para o Brasil hoje, dia 28, quarta-feira, chuvas retornam ao sul e temporais se espalham pelo país. Esse texto é da colega Lívia Caetano, tá? No Clima Tempo. Baixa pressão, calor e umidade intensificam as instabilidades nesta quarta-feira, com pancadas de chuva moderadas a fortes, risco de temporais, rajadas de vento e temperaturas elevadas em várias regiões do país. Então, muito brevemente, como eu sempre faço com vocês, tá? Aqui na região sul, chuvas irregulares, temporais isolados e ventos moderados. Então, a influência marítima mantém chuvas mais fracas entre o litoral do Paraná e de Santa Catarina, além da Serra e pontos do litoral do Rio Grande do Sul também durante a manhã de hoje, tá? Na região sudeste, instabilidades aumentam e há risco de temporais. Ontem aqui em São Paulo, fim de tarde, teve um temporal muito forte, assim, rápido, mas bastante intenso. E eu trabalhei com vocês essa semana aqui no Desperta, casos de gente que está sendo levada por correnteza, no meio da rua. Teve um caso aqui de um motoboy, que depois o Alex confirmou para mim que foi resgatado em segurança, graças a Deus, mas teve um outro caso de um senhor idoso de 70 e poucos anos que foi arrastado e morreu. Então, tomar cuidado, principalmente nessa época, gente, até o fim de março, meio da tarde para frente, tomem cuidado, porque é perigosíssimo, cai muita água, várias capitais ao redor do país enchem de água e as pessoas se veem presas muitas vezes numa situação complicada, com carro, com moto ou até a pé. Tomem cuidado, tá? Então, instabilidades aumentam e há risco de temporais aqui para a região sudeste, região centro-oeste, calor intenso e pancadas fortes de chuva, tá? No nordeste, chuvas persistentes, temporais isolados e rajadas de vento. E na região norte, chuvas intensas e tempo abafado, tá? Alex, antes de te chamar só, eu quero... Não, vamos falar de futebol. Vamos lá, Alex, você tá a postos aí? Vamos embora, vai. O que você tem aí? Eu sei que hoje começa... Você sabe que eu passei a estudar aqui futebol para não passar vergonha na sua frente, que é o nosso especialista. Como é que o Panunzio fala? Que é o Data... Data Alex. A gente parou com isso, mas a gente vai voltar esse ano. Boa. Querido, e aí? Começa o Brasileirão. O que você traz pra gente hoje em termos de futebol, cara? Claro, Calejão, lembrando que o Campeonato Brasileiro estreia hoje com 8 jogos ali na nossa grade para volta. Para minha alegria que agora no Desperta vai ter algumas pautas sobre jogos, sobre tudo. Lembrando que é o campeonato mais longo da história, Calejão, por conta de vários campeonatos, Copa do Mundo feminina, masculina, agora de clubes. A CBF alterou o calendário e o Brasileirão, que antes começava ali no finalzinho de fevereiro, entre março, começará entre janeiro e será o mais longo da história. E hoje teremos esses
desses 8 jogos, Calejão, teremos o Atlético Mineiro contra o Palmeiras, 7 horas na Arena MRV, Curitiba e Red Bull Bragantino, Internacional e Atlético Paranaense. Teremos a volta do nosso Remo, 32 anos, que não jogava Série A, estreia hoje contra o Vitória, Fluminense e Grêmio, Chapecoense, a nossa querida Chape, volta e estreia ali contra o Santos, teremos também Corinthians e Bahia, e para finalizar teremos no Morumbi ali São Paulo e Flamengo, e além dos jogos, Calejão, temos uma novidade que a CBF ontem anunciou que vai profissionalizar sua arbitragem, serão todos 72 profissionais que serão profissionalizados, 20 árbitros, 40 assistentes e 12 árbitros de VAR, então é algo que já era para ser feito antes. A CBF demorou um tempo para profissionalizar nossos juízes e tudo, que são muito amados pelos torcedores brasileiros, Calejão. Cara, e você quer casar o teu palpite aí com 100% de aproveitamento zero? Como é que era a tua história? Não era, era no mínimo 50% de aproveitamento, não era? Vamos resumir isso para dizer o seguinte, vai ficar gravado aqui, hein? Vai. Quem é que vai levar o Brasileirão em 2026, Alex? O teu palpite. Sim, no primeiro Desperta do ano eu falei que não seria clubista e não serei. O Flamengo será bicampeão brasileiro. O Palmeiras pode ficar ali em terceiro ou segundo lugar, mas eu creio que o Flamengo será campeão do Brasileirão deste ano, Calejão. E você, o que você acha? Muito bem. Eu não tenho propriedade para... Eu vou fazer que nem aquela atriz, lembra? Que ela disse, eu prefiro não opinar a respeito disso. Não tenho propriedade nenhuma. Ô, Alex, e parece que tá ganhando corpo o movimento de boicote à Copa do Mundo, né, cara? Você ouviu falar disso aí? Como é que você acha que tem alguma chance disso exercer alguma função de fato na Copa? Sim, então, Calejão, eu acompanho muito nas redes sociais o pessoal falando sobre boicote na Copa do Mundo. Eu creio que nessa questão pré-Copa pode ser que aconteça, mas a gente sabe que no mundo do futebol, como é um ambiente mais machista, essas questões que estão dentro, eu creio que quando estiver próximo mesmo ali entre abril e maio, essa questão vai ficar um pouco de lado e o povo já vai esquecer tudo o que aconteceu e vai focar só na Copa do Mundo. Então eu creio que essa mobilização é essencial ali pelo que está acontecendo ali nos Estados Unidos pelo Donald Trump, mas eu creio que quando estiver próximo ali da Copa do Mundo, essa questão ficará um pouquinho de lado pela paixão que o povo tem ali pela Copa do Mundo e por reunir todos os países. Infelizmente, né, todas as torcidas que estará lá nos Estados Unidos para acompanhar sua seleção, Calejão. Isso é uma pena, cara, porque é uma ditadura, os Estados Unidos hoje, uma ditadura com um ditador absolutamente violento, assassinando o seu próprio povo e dizendo que as pessoas não podem ter arma, contrariando a própria segunda emenda da Constituição estadunidense, algo que, via de regra, Alex, os republicanos sempre enalteceram, tá? Sim. Que é o armamentismo, o porte de arma. Agora ele diz que não, as pessoas não podem ter arma, e como se isso justificasse o assassinato sumário de uma pessoa que já estava desarmada, absolutamente controlada e, portanto, sob a custódia do Estado estadunidense. Vamos ver, seria muito interessante que, de fato, esse boicote à Copa avançasse, mas eu acho que a tua análise tem um elemento muito preciso, que é o amor que as pessoas têm pelo futebol. Vamos ver quais são as cenas dos próximos capítulos nessa novela, tá? Isso Alex, mesmo. Obrigado, querido. Você tem alguma coisa a mais? Eu queria agradecer e as próximas cenas desse capítulo a gente vai falando aqui no Desperta e ao longo da programação. Vamos nessa, Calejão. Boa, lindão. Um beijo. Obrigado, Alex. Gente, vamos aqui, ó. Começamos um pouco mais leve falando do futebol, apesar que vocês repararam que hoje em dia, nem quando a gente fala de esporte, de futebol, o tema é mais leve. Existe um estado de coisas tal no mundo que mesmo quando a gente tenta trabalhar temas que são um pouquinho mais tranquilos, acaba esbarrando nesse tipo de coisa que a gente está vendo aí. Invariavelmente pesada a coisa. Gente, olha só. Então agora não tem como escapar. Eu vou trazer isso aqui para vocês porque é algo que está preocupando os cientistas ao redor do mundo. Essa publicação é da redação do G1, foi publicada hoje, dia 28, na madrugada. Tá? Nipah, entenda o que é o vírus com alto índice de mortalidade que causa novo surto na Ásia. Doença está na lista
da OMS, a Organização Mundial de Saúde, de patógenos com potencial epidêmico e é transmitida por morcegos, tá? Então, cerca de 110 pessoas foram colocadas em quarentena na Índia em meio a um novo surto do vírus Nipah no país. A doença tem alto índice de letalidade e está na lista da OMS de patógenos com potencial epidêmico. O isolamento aconteceu depois que 2 profissionais de saúde foram tratados no início de janeiro após contrariarem o vírus. O Nipah pode causar infecções respiratórias agudas e encefalite, inchaço do cérebro. É transmitido entre humanos e também de animais como morcegos e porcos. O vírus Nipah é classificado como prioritário pela OMS devido à sua capacidade de desencadear uma epidemia. Não há vacina para prevenir a infecção e nenhum tratamento para curá-la. Ou seja, é um vírus sobre o qual a gente conhece muito pouco, quase nada, pouquíssimo nesse momento, e é um perigo gigantesco, assim como foi, por exemplo, a epidemia da Covid. Vocês podem imaginar o estrago que isso não causaria, ou não eventualmente possa causar, né, no mundo, num momento em que a gente tem negacionistas comandando várias das principais nações do planeta, entre elas, sobretudo, Donald Trump nos Estados Unidos. O Trump, a verdade seja dita, gente, ele começou com aquela conversinha de é só uma gripezinha, não tem problema nenhum, mas prontamente, quando ele percebeu que a coisa ia escalar e era sério, ele voltou atrás e reorganizou a própria postura. O Bolsonaro no Brasil não. O Bolsonaro no Brasil ele foi adiante, até hoje segue sendo negacionista e não reorganizou a própria postura para nada. Atrasou o plano vacinal e catalisou a morte de centenas de milhares de brasileiras e brasileiros, tá? Então tá aí o alerta. Nipah é esse novo patógeno que a sociedade, a comunidade internacional científica está de olho, porque, ao que tudo indica, tem potencial para causar muito estrago. Evidentemente, a gente torce para que esse não seja o caso. Mas quando a gente está falando de ciência, muitas vezes torcer e rezar não serve para absolutamente nada. Vocês viram o que aconteceu, por exemplo, no evento convocado pelo Nicolas Ferreira. As pessoas ignoram questões básicas de eletricidade, enfim, descargas elétricas e tal, foram atingidas, muita gente saiu ferida, e tem bolsonarista que disse, depois de ser ferido, que se eu tivesse morrido, não tinha problema. Uma senhora disse isso, que se ela tivesse morrido, não tinha problema, porque ela está lidando com uma causa nobre, pela qual vale a pena morrer. Bom, fazer o quê? Esse é o tipo de mentalidade dogmática que incorre invariavelmente numa série de problemas, muitas vezes problemas que custam a vida da pessoa, tá bom? Gente, vamos avançar aqui para o site iclnoticias.com.br. Daqui a pouquinho eu vou chamar o queridíssimo Kleber Lourenço com as apurações afiadas que ele sempre traz, mas antes eu quero mostrar isso aqui para vocês, olha só. Fachin afirma que a investigação do Master não deve continuar no STF. Para ele, o destino do inquérito ficará claro, entre aspas, quando depoimentos e extrações de documentos avançarem. Gente, a verdade é que não tinha que... Tá? Dessa notícia eu vou ler só isso para vocês, tá? Mas assim, a verdade é que isso não deveria ter subido em hipótese alguma. Por quê? Porque o que se alegou para subir para a Corte Suprema do país é que haveria gente com prerrogativa de foro. E aí, sabe, todo um truque retórico, semântico, truque da bolinha para cá, truque da bolinha para lá, acabou que não tinha ninguém. Era um deputado da Bahia envolvido com uma questão que sequer se concretizou. E esse argumento de que a coisa veio para o STF por conta de prerrogativa de foro ficou muito frágil, tá? Para dizer o mínimo. Eu estou eufemizando aqui. Ficou absolutamente comprometido. E aí a gente sabe, o Toffoli vem, bota a mão nisso, bota tudo em sigilo. Depois
vem a público todas as ligações que a gente mostrou durante os últimos programas, e aí a coisa fica insustentável. Aí o Fachin, que é um cara que está insistindo que é necessário um código de ética para a atuação dos ministros do STF, está se posicionando dessa maneira. Veja, gente, não quer dizer que o Fachin seja um anjo e não tenha problemas, sobretudo críticas que podem e devem ser feitas na sua vida pregressa. A questão aqui não é essa, tá? Ninguém está avaliando a santidade de um determinado ministro da corte. Mas, nesse momento, ele está defendendo uma pauta que, como eu vejo, é de suma importância, sobretudo para que o respeito ao STF seja mantido. Porque se a gente começa a ter esse tipo de coisa que a gente viu ao longo das últimas semanas, a coisa vai complicando. E eu vou trabalhar aqui o posicionamento do Alexandre de Moraes, mais para frente, que nega ter se encontrado com o Daniel Vorcaro numa mansão, que foi o que uma jornalista do Metrópolis, como eu vou mostrar para vocês aqui, trouxe em publicação que ela fez ontem ou antes de ontem. Eu vou ver aqui, não me lembro exatamente de cabeça. Então a gente vai trabalhar esse tema também a seguir, tá? Mas vamos falar com o Kleber. Lourenço, Kleber, você tá pronto aí já? Como é que você tá, cara? Vamos lá, Alex. Kleber, tudo bom, querido? Bom dia. Seja bem-vindo a mais essa nossa edição do Desperta. Como é que você tá, cara? Bom dia, Calejão. Bom dia à comunidade do ICL. Hoje eu trago algumas apurações interessantes para a gente conversar ali, tanto do Master, e vamos seguir também na nossa cobertura ali, quase que ostensiva, em referente aos militares também. Então a gente tem bastante coisa bacana para falar aí nos próximos minutos, Calejão. Vamos lá, querido. Você quer começar por onde? Quer começar com o orçamento da defesa para inativos, ou você quer começar falando dos outros temas que você listou aí? O que você prefere? Vamos começar pelo Master, o que você acha, Calejão? Bora, vamos lá. O que você traz pra gente nesse sentido? Maravilha. Diante das insistências ali, tanto do presidente da Câmara quanto do presidente do Senado, até cheguei a comentar um pouquinho ontem com vocês que eu ia trazer mais informações sobre isso, mas diante da resistência e da insistência desses líderes de não instalarem a CPI do Banco Master ou fazerem sinalizações referentes a esse assunto, os parlamentares, tanto da Câmara quanto do Senado, já buscam alternativas para que eles possam investigar o escândalo bancário do Daniel Vorcaro, né? Eu conversei com diversos parlamentares, senadores, com o senador Alessandro Vieira, que vai ser relator da CPI do crime organizado. Eu também conversei com o senador Eduardo Girão, que é um dos responsáveis pelo requerimento de instalação da CPI do Banco Master no Senado, e também com o deputado Rodrigo Hollenberg, que é responsável pelo requerimento dessa CPI na Câmara, além de membros da CPMI do INSS, que falaram sobre as alternativas para isso. E ficou um cenário muito claro de que a CPI do INSS e a CPI do crime organizado serão alternativas para investigarem esses crimes. Os deputados falam sobre algumas dificuldades dessa estratégia, mas já que não há nenhuma sinalização dos presidentes das casas de que serão investigados esses casos no Congresso Nacional, eles vão usar essas comissões como alternativas para isso dentro dos seus objetos de investigação. Eu até conversei, trouxe um vídeo do senador Eduardo Girão, que conversou comigo sobre o assunto. Eu vou pedir para a nossa equipe colocar o vídeo na tela. Vamos lá, Alex, está na agulha aí? Olha, esse caso do Banco Master, esse escândalo, maior fraude do sistema financeiro do Brasil, com certeza, une a direita, a esquerda, o centro, a suprapartidário. Né? O que a gente está vendo realmente é algo que enoja o brasileiro, e a inércia, tanto do Senado Federal, né, em não ter suspendido o recesso. Nós pedimos para suspender o recesso e abrir as investigações numa CPI que já tem 46 assinaturas, ou seja, a maioria do Senado quer essa abertura. É algo surreal. O presidente Davi Alcolumbre está fazendo cara de paisagem. Então a gente precisa, o Brasil precisa estar unido, mobilizado, porque tem gente poderosa envolvida. Então veja, Calejão, ele fala, inclusive, o deputado Eduardo Girão, que é uma figura do bolsonarismo ali, da extrema-direita, fez essa sinalização da importância ali do caso que une da esquerda à direita nessa discussão. E eu também conversei
como eu comentei anteriormente, com o deputado Rodrigo Hollenberg, ele também enviou uma declaração para a gente sobre o assunto e a importância de se apurar o descalabro do Banco Master. E a Câmara dos Deputados tem uma oportunidade histórica de mostrar a sua independência no sentido de investigar e apontar todos os responsáveis por isso e quais foram as falhas da legislação que permitiram que o Daniel Workário fizesse o que fez. Portanto, eu espero fortemente que o presidente Hugo Mota, com o apoio dos líderes, determine imediatamente a instalação da CPI para investigar o escândalo do Banco. Kleber, eu queria te ouvir porque me parece que existe uma disputa política, que até certo ponto é natural, sobretudo num ano eleitoral, considerando um tema tão polêmico e que ganha tanta ressonância junto à população. Agora, te parece, quando você conversa com senadores, você falou do Alessandro Vieira, é um nome que está em muito destaque aí, que isso vai ter o mínimo de isonomia no sentido de convocar, por exemplo, porque tem figuras do Centrão que estão envolvidas com isso até o pescoço. Você tem figuras como Ciro Nogueira, você tem figuras como Rueda, você tem o Ibanez, você tem várias figuras. O Ibanez, por exemplo, que vem passando absolutamente ileso a tudo o que aconteceu durante o país, principalmente em 2022, naquela questão do golpe e tal. Como é que você avalia isso? Você acha que isso vai ter essa dimensão de convocar figuras, independentemente do seu partido? Porque a fala do Girão ali já vem com essa conversa de é um movimento suprapartidário toda vez, Kleber Lourenço, que se veio com essa conversa de escola sem partido, de movimento suprapartidário, invariavelmente a gente sabe muito bem como é que a banda toca quando esse é o termo suscitado. Kleber, como é que você avalia isso? Olha, nesse caso, eu até vejo como algo até factível e concreto na fala do senador, porque eu conversei com parlamentares, sejam eles do PT, do Novo, PSB, PSOL, União, então tem ali toda uma gama de parlamentares que vem falando sobre esse assunto, que vem ali declarando interesse em investigar o caso, como, por exemplo, aí chegando agora no lado da esquerda, o deputado Rogério Correia. Ele, no ano passado, protocolou um requerimento para a convocação do Roberto Campos Neto, que foi presidente do Banco Central durante a ascensão meteórica do Banco Master, e ele me afirmou ontem que agora, na retomada dos trabalhos do Legislativo, vai solicitar à comissão que esse requerimento seja votado e que Roberto Campos Neto seja convocado na CPMI do INSS para prestar os devidos esclarecimentos. Ao mesmo tempo que a gente tem o Alessandro Vieira, mais identificado ali com políticos do centro e da direita, falando que também vai fazer investigações nesse sentido para apurar, inclusive, envolvimento de autoridades, até mesmo do judiciário, nesse caso do Banco Master. Então, é um clamor ali que vai de PL a PT. Perfeito. Que assim seja, porque essa é uma questão importantíssima, é uma aula de sociologia para o nosso povo entender como é que, de fato, a República se organiza e, independentemente de ideologia, de partido, me parece que se a pessoa está envolvida com qualquer tipo de ilegalidade nesse sentido, isso precisa ser avaliado, precisa ser exposto e a pessoa precisa ser punida, tá? Sim. Alguma coisa mais sobre esse tema? Você quer girar a pauta? Tem aqui militares pressionando o Lula por quase 1 trilhão em investimentos, é isso, cara? Exatamente, Calejão. Se não bastasse tudo que os militares já proporcionaram de ruim ao país na sua história, agora eles se arvoraram no direito de, numa reunião ocorrida na semana passada ali, pedirem quase 1 trilhão até 2040 para o presidente Lula. Essa reunião que ocorreu no último dia 15 é fruto de uma série de conversas e de recados que os comandantes das 3 forças, seja Marinha, Exército e Aeronáutica, já vinham dando aos membros do Palácio do Planalto. Eu cheguei a noticiar isso no site e comentar também no Desperta, que interlocutores do Exército estavam conversando com assessores do presidente Lula e com assessores ali de outras áreas do Palácio do Planalto, e usando a invasão dos Estados Unidos à Venezuela e o sequestro do presidente Nicolás Maduro como desculpa ali para que eles pudessem pedir mais orçamentos, falando que o país estava desprotegido, de que é uma área sensível, de que há uma preocupação muito grande em fortalecer as fronteiras, e toda aquela conversa que a gente já conhece dos militares, de ficarem tentando sempre pedir mais dinheiro, sempre o tempo todo ali buscando fatias e mais fatias do orçamento público, mas de forma totalmente injustificada, Calejão. Por quê?
Eu trouxe também no nosso site, no iclnoticias.com.br, um levantamento muito importante. No ano passado, quase 50% do orçamento do Ministério da Defesa foi voltado para o pagamento de militares inativos, ou seja, tanto para reservistas quanto pensionistas das Forças Armadas. Todo esse montante, quase metade do orçamento da pasta, foi para o pagamento. E se você juntar os pagamentos também de militares da ativa, Calejão, então esses valores são quase 70%, são 75% do total do orçamento da pasta foi destinado à folha de pagamento de militares. Então, se os militares querem tanto dinheiro assim, que eles primeiro tenham ali a hombridade e, por que não, a decência de olharem internamente para que eles possam fazer os devidos cortes e ajustes orçamentários para que consigam, inclusive, cumprir com seus objetivos, consigam se financiar, porque senão vai acontecer o que já acontece nas últimas décadas. O Exército Brasileiro é um verdadeiro diapasão de dinheiro, é um sumidouro de verbas públicas. Sempre se coloca mais e mais dinheiro, os comandantes pedem mais e mais dinheiro e nada acontece. Então, veja, dessa vez chegaram ao cúmulo, pediram 800 bilhões, por isso que eu falo que são quase 1 trilhão de orçamento, sendo que quase metade do orçamento da pasta, mais da metade do orçamento da pasta, é gasto com pagamento de pessoal, Calejão. Isso, inclusive, está na tua publicação, que você diz quase metade do orçamento da defesa foi para inativos e pensões militares em 2025. Então, assim, Kleber, num país, e eu te passo para comentar, num país, esse texto do Kleber Lourenço está em iclnoticias.com.br para quem quiser ler na íntegra. Você imagina, cara, que num país que tem 50 milhões de pessoas sem esgotamento sanitário, um país que tem todo tipo de carência no que diz respeito à infraestrutura civil, sobretudo em áreas elementares como saúde, educação e esse tipo de coisa, destinar uma montanha de dinheiro para Forças Armadas que até pouco tempo tentaram dar um golpe, tentaram derrubar. É verdade que não todas as Forças Armadas de forma institucional, Kleber, mas vários dos principais quadros das Forças Armadas envolvidos com isso, tanto é que foram julgados, condenados e presos. Então me parece, Kleber, que antes de pleitear mais recurso, as Forças Armadas precisariam reorganizar a formação de cadete, reorganizar basicamente todo o seu processo de formação de militares e a atuação dentro do Brasil, né? Exatamente. E até um ponto importante, Calejão, como você disse, nem todos apoiaram o golpe, mas é muito importante frisar que mesmo aqueles que não apoiaram o golpe, no mínimo fizeram um silêncio indecoroso, porque nenhum dos comandantes ou membros das forças foi ativamente denunciar a tentativa de golpe, nem mesmo depois do fim do governo Bolsonaro. Então eles foram obrigados pela Polícia Federal e suas investigações a falarem o que sabiam. E aí um ponto mais escandaloso também desse caso todo é que durante a reunião não foi apresentado um projeto estruturado. Na verdade, cada um dos comandantes das forças apresentaram suas demandas sem um planejamento, sem um plano e muito menos sem o intermédio do ministro da Defesa, que deveria ser o responsável por congregar todas as demandas, juntar as necessidades das forças e apresentar um projeto concreto. Então, não, ele só ficou ali como se fosse uma espécie ali de intermediário que fez a conexão entre o presidente e os militares, ficou ali durante a reunião mais numa postura de espectador e aí, de forma totalmente desestruturada e desorganizada, cada um apresentou uma listinha de exigências. Então, mais uma vez, eles pedem dinheiro sobre a desculpa de defesa da soberania nacional, mas não apresentam nenhum projeto de defesa da soberania, nenhum projeto de defesa ali das fronteiras e nenhum projeto estruturado que possa ali realmente prover segurança e força militar para o Brasil. Cada um chegou com o que era de interesse, do que era legal, a listinha de compras, e ficou por isso mesmo. Então, todo episódio é totalmente absurdo, Calejão. Chega a ser revoltante ver, depois de tudo que está acontecendo, depois de tudo que aconteceu, que se foi investigado, e de tudo que nós estamos mostrando aqui já há semanas sobre os militares, eles fazerem uma reunião desse tipo, se arvorando ali no direito de pedirem quase 1 trilhão ao governo federal. Então, vocês imaginem qual não é a prioridade dessa gente, hein, Kleber? Deve ser prótese peniana, Viagra, planejamento de golpe, porque é com isso que os militares brasileiros estão envolvidos recentemente. Como a gente já ressaltou, e eu enfatizo novamente, não todos, e não no nível institucional, todas as Forças Armadas de forma institucional,
Tá complicado, hein, Kleber? Tá complicado fazer essa distinção na medida em que, para além de não trabalhar com nada que seja muito relevante, as Forças Armadas, por vezes, ainda se prestam a um papel deplorável de tentar dar um golpe de Estado no Brasil. Então, vamos acompanhar isso de perto. E isso também se insere, Kleber, por isso que eu sempre ressalto a importância do seu trabalho, num contexto mais amplo de reformulação de um projeto de nação que a gente precisa trabalhar. Essa discussão de para que serve as Forças Armadas, quanto custa e etc., se insere num contexto mais amplo de projeto de país que a gente tem que ser capaz de reformular se a gente quiser atender os anseios e as necessidades da maior parte do povo brasileiro. É isso, meu querido. Você tem alguma coisa mais que você queira colocar? Não, é isso. Nas reportagens eu conversei com alguns especialistas sobre militares, também falando sobre essa necessidade dos militares constantemente pedirem dinheiro. Tem tudo lá nas duas matérias no icl.noticias.com.br. E um último ponto importante. Se os militares querem mais dinheiro, se os militares querem mais fatias do orçamento, então eles que se organizem, apresentem um projeto relevante e estruturado e parem de agirem como verdadeiros mendigos gerais da nação. Que é isso que eles fazem o tempo todo, há décadas. Então, que eles criem uma postura, de fato, de estadistas, que eles se organizem e parem de o tempo todo trabalhar contra o país. Porque, historicamente, o que temos é isso. São as Forças Armadas atuando contra o progresso do país, e isso é inadmissível. E é mais inadmissível esse tipo de reunião acontecer de forma totalmente bagunçada e desorganizada, onde cada comandante apresenta a sua exigência e o ministro da Defesa fica quieto. Ele não é ele quem traz as demandas, ele apenas fica ali como uma espécie de garçom, de concierge dos militares. É um absurdo e isso precisa acabar, Calejão. Olha, eu te diria que é justo, te diria mais, eu diria que é justíssimo o seu pleito e diria que você contribui diretamente com esse processo, fazendo o escrutínio desse tipo de coisa, publicando, fazendo o bom jornalismo crítico que nos é peculiar. Kleber, obrigado, querido. Até amanhã. Até, Calejão. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Gente, vamos lá para isso aqui, ó. Vocês sabem que a questão eleitoral tá pegando fogo, né? E a questão eleitoral, de muitas maneiras, acaba afetando toda a organização da vida social e política, tá? Todos os temas são instrumentalizados, via de regra, a todos os momentos. Mas em ano eleitoral isso é muito pior. E vocês vão ver por que eu vou trabalhar esse tema de forma central no Desperta hoje com vocês. Mas antes, a gente vai falar do caso Master, do Moraes, das publicações que saíram recentemente. Eu vou trabalhar isso com vocês daqui a pouquinho, tá bom? Vai lá chamando o pessoal para a gente trabalhar esse tema, que é o tema mais importante do Desperta de hoje. Antes disso, é o seguinte, essa publicação aqui do UOL, tá? Da redação do UOL, foi publicada ontem, 10h42, e atualizado hoje cedo, 6 horas da manhã. Ao lado de Leite e Ratinho Júnior, Caiado anuncia ida ao PSD. Passo adiante. O governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, anunciou sua filiação ao PSD na noite de ontem, horas após comunicar sua saída do União Brasil. Tá? O Caiado afirmou que ele é grato à União Brasil, mas é hora de dar um passo adiante, entre aspas, são palavras dele. O anúncio foi feito ao lado dos governadores Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e Ratinho Júnior, do Paraná. Sem oficializar uma pré-candidatura, Caiado afirmou que, dentre os três, quem sair candidato à presidência da República terá o apoio dos demais. Ou seja, gente, está se formando um consórcio aí entre Ratinho Júnior, Caiado, Leite, muito provavelmente Kassab, Tarcísio deve de alguma forma entrar nessa questão, porque ele já anunciou que ele não vem para a presidência da República nessa ocasião. Ele vai se lançar à reeleição do governo do estado de São Paulo, a não ser que algo muito atípico aconteça nas próximas semanas, porque essa janela vai fechando, tá? Se eu não me engano, é questão, acho que em março, abril, no máximo, tudo isso tem que estar definido, e os movimentos, os respectivos movimentos, já tem que ter sido tomados, tá? Então, por que eu trouxe essa questão? Porque o Caiado
é um candidato super competitivo que de fato é um ator relevante? Nem tanto, para dizer o mínimo. O Caiado não é. Ele é muito menos competitivo do que o Flávio Bolsonaro, por exemplo. A questão é que o Flávio também não é tão competitivo quanto essa, digamos assim, ala do centrão, das raposas da política tradicional gostariam que ele fosse e, portanto, ele não é capaz de aglutinar apoio ao redor dele. Eu fiz essa análise. Eu disse, não faz diferença porque o Flávio ou o Jair é a mesma análise que é feita nos Estados Unidos, o Trump ou o J.D. Vance. Gente, em política institucional e, no mais, nas questões sociais de uma forma mais ampla, cada pequeno detalhe faz diferença. Então é óbvio que o Flávio Bolsonaro não tem a mesma capacidade de aglutinar, de promover mobilização social como o pai dele tinha. E aí ele é um candidato fraco que não vai ser capaz de atrair o apoio de outras figuras que ao longo da vida estão pleiteando uma oportunidade como essa. O Caiado está nessa função aí há 40 anos agora. Nunca conseguiu sequer chegar perto de nada mais expressivo, tá? Então, é isso que eu queria trazer para vocês no que diz respeito a essa notícia, porque parece que a fragmentação tende a se reduzir de um lado, mas ela cria mais fragmentação do outro. Esse é o paradoxo que a extrema-direita vive nesse momento. Porque se qualquer um desses, convenhamos, raciocinem comigo um segundo aqui, se o Caiado, se o Ratinho Júnior ou se o Eduardo Leite, qualquer um desses três, fosse forte o suficiente para bater de frente com o Lula, ou fosse mais forte do que o Flávio ou que o Tarcísio, que são os dois quadros principais da extrema-direita nesse momento, eles não precisariam fazer isso. Né? Eles anunciariam uma pré-candidatura e o apoio dos outros ao redor dessa figura mais forte. Eles não fazem isso porque não é o caso de absolutamente ninguém na extrema-direita hoje. A figura mais forte, eu vou ser honesto com vocês aqui, da extrema-direita hoje, é o Nicolas Ferreira. E é um cara que ainda não tem 35 anos e, portanto, não pode pleitear uma série de cargos majoritários, tá? Porque como eu vejo, o Nicolas é mais forte do que Caiado, Ratinho, até mais forte do que o Flávio Bolsonaro e que o Tarcísio de Freitas. Então, a coisa vai se encaminhando para um processo que ainda vai permanecer, vai manter a extrema-direita muito fragmentada, tá? Gente, muito bem, 7 horas e 37 minutos, tirem as crianças da sala, porque agora a coisa vai ganhar um tom, digamos assim, quase que pornográfico, tá? Vamos lá. Põe na tela para mim, Alex. Essa aqui é a matéria da coluna da Andressa Matais, né? Que relata que o encontro de Moraes com o presidente do BRB na mansão de Vorcaro do Master. Esse é o título da publicação da jornalista Andressa Matais, tá? E aí do lado, como vocês estão vendo, eu estou mostrando para vocês, para evitar qualquer tipo de confusão. Ela coloca vídeo, ela coloca o encontro de Moraes com o presidente do BRB na mansão de Vorcaro do Master e vídeo do lado em vermelho. Olha só, eu tenho certeza que a maior parte da nossa audiência aqui não estuda jornalismo, né? Agora, pode deixar na tela, por favor, Alex, isso. Não precisa estudar jornalismo e não precisa ser doutor em semiótica para entender que o que essa publicação está fazendo é sugerir que existe um vídeo sobre o encontro do Moraes com o presidente do BRB na mansão do Vorcaro, que era o dono do Master, o banco que foi liquidado. Não é isso? Só que esse não é o caso. O que essa publicação diz é que essa é a Andressa Matais, faz uma análise em vídeo a respeito daquilo que ela está dizendo. Vamos ver o que é que ela está dizendo? Que é o seguinte, ó. O ministro Alexandre de Moraes esteve na mansão do empresário Daniel Vorcaro, do Banco Master, em Brasília,
ao menos 2 vezes. Foi na casa do banqueiro que o ministro conheceu o então presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, tá? O encontro ocorreu em um fim de semana do primeiro semestre de 2025. Vorcaro pediu que Paulo Henrique fosse até seu endereço no Lago Sul, área nobre de Brasília, porque o homem estava lá, entre aspas. 4 pessoas presenciaram a cena relatada à coluna. Moraes estava acompanhado de um assessor. Ao chegar, o então chefe do BRB foi apresentado a Moraes, que estava em um ambiente reservado da mansão. Naquele momento, o Master buscava no BRB sua tábua de salvação para evitar fechar as portas. Durante o encontro, Moraes e Paulo Henrique trocaram impressões sobre o assunto. A cena foi narrada à coluna com detalhes por testemunhas, tá? Quem são as testemunhas? A jornalista não diz. Existe o registro do vídeo que erroneamente esse título induz a fazer crer que existe, também não existe. O vídeo dela é ela contando que alguém disse para ela que o encontro aconteceu. Tem um problema gigantesco aqui, isso se chama jornalismo declaratório. Isso quer dizer que alguém me disse, eu fui lá e publiquei. Eventualmente isso acontece? Eventualmente acontece. Mas você precisa estar pronto para o calor que vem a seguir, porque vocês podem esperar que não é da boa prática do jornalismo sair acusando as pessoas sem nenhum respaldo, sem nenhuma materialidade, sem nenhuma propriedade. Isso é sim um problema. Vocês querem um exemplo? Inicialmente eu e o Leandro Demore publicamos uma denúncia do piloto Mauro Matosinho, que denunciou gente poderosíssima na República, incluindo Ciro Nogueira, senador da República, incluindo Antônio Rueda, liderança partidária, incluindo gente que tem muito poder na República. Sabe o que aconteceu logo de cara? Ele veio de forma anônima. A gente apresentou a denúncia e ele não colocou a cara. Ele não se apresentou para a sociedade. Eu e o Demore e o ICL apanhamos de todas as formas que vocês possam imaginar. De que a gente tinha entendido errado, de que não era o Ciro Nogueira, era outro Ciro, de que fonte anônima não pode, de que tudo isso está errado e tal. Ato contínuo, o Mauro Matosinho vem, se apresenta, sustenta tudo o que ele disse, inclusive com um depoimento junto às autoridades competentes. Aí ninguém falou mais nada. Ainda assim, existe uma diferença brutal entre mexer com uma questão dessa ordem e apresentar o nome de quem está botando a cara, porque ele está dizendo, eu vi, eu testemunhei tudo isso e eu estou disposto a relatar em juízo, aliás, tudo o que eu vi. E simplesmente colocar uma matéria, põe na tela de novo, Alex, por favor, colocar uma matéria como essa, com um título que diz o encontro de Moraes com o presidente do BRB na mansão de Vorcaro do Master, vídeo em vermelho, e depois você vai ver, não tem vídeo nenhum. O vídeo é a própria jornalista fazendo jornalismo declaratório que envergonha a prática do jornalismo. Veja, não significa dizer que ela está mentindo, tá? Porque tudo isso pode ser verdade? Pode. Significa dizer que quando você vai apresentar uma questão tão séria como essa, você precisa ter a materialidade que a acompanha. Sobretudo se você diz que você vai apresentar um vídeo destacado em vermelho. Caso contrário, vocês podem imaginar que num ano eleitoral, e gente, eu não vou ficar tergiversando, eu vou direto ao ponto com vocês e eu assumo a responsabilidade pelo que eu estou dizendo aqui. Existe sim um ímpeto lavajatista de condenar o STF, de atrelar o escândalo do Banco Master ao presidente Lula e de que com isso conseguir de alguma forma mexer no jogo eleitoral. Não é a minha opinião, eu tenho certeza de que isso está acontecendo e a gente acompanha os atores, os jornalistas, as figuras que invariavelmente utilizam
esse tipo de expediente. Isso aqui vai dar problema. Isso aqui vai dar problema. E aí depois não adianta dizer que é perseguição, que a gente está ignorando e chamando todo mundo de lavajatista para não querer trabalhar esse ou aquele tema. Veja, o jornalismo crítico vai para todos os lados. Você também precisa ser crítico na forma como você apresenta as suas publicações, porque senão isso vira jornalismo declaratório. Isso vira, alguém me falou, não sei exatamente quem, você tem direito a preservar a sua fonte, no sigilo da fonte? Naturalmente você tem. Isso é da prática do jornalismo. Agora, o que você também não pode é simplesmente dizer, eu ouvi, isso foi o que me contaram, eu avanço isso como sendo uma verdade absoluta, porque me disseram, e ainda ressalto que existe um vídeo pertinente ao encontro que eu estou relatando. Cadê o vídeo? Ah, não, vocês não entenderam, gente. Olha, o vídeo é que a coluna é em... Ora, francamente, se a senhora vai argumentar por aí, ou quem quer que escolha essa linha de argumentação, de dizer, não, é claro que a gente está ressaltando que a coluna é uma coluna em vídeo, economiza, pode economizar esse tipo de abordagem e evitar a fadiga. Porque não é evidente, não subestime a inteligência da população, a nossa inteligência. Porque é evidente que o que está colocado aí, que tenta transmitir a ideia de que existe um vídeo do Moraes nessa reunião, assim, por exemplo, como existe um vídeo do Toffoli recebendo o André Esteves na Ilha da Fantasia, o André Esteves chegando de helicóptero, tá bom? Não é o caso. E essas pessoas sabem o que elas estão fazendo. São profissionais com décadas de experiência em comunicação, sabem que é um ano eleitoral, sabem o clima que isso está gerando de indignação na população e estão utilizando esse tipo de estratégia descarada. Isso é uma vergonha para o jornalismo, tá bom? Agora, tem aqui, vamos para a resposta do Moraes, que essa publicação aqui é da CBN, tá? Moraes nega encontro na casa de Vorcaro, dono do Master, com o presidente do BRB. E, de novo, gente, só para deixar claro, tá? Eu não estou dizendo o que aconteceu, eu não estou dizendo o que não aconteceu, eu estou te dizendo que quando você vai fazer jornalismo de forma crítica, você também precisa ser crítico na forma como você apresenta as suas publicações. Porque senão, aí sim, gente, aí a crítica que aponta estratégias análogas ao lavajatismo são válidas. Porque isso aí é uma estratégia absolutamente idêntica, aliás, ao que fez o lavajatismo, condenando as pessoas publicamente, sem nenhum tipo de prova material e com aquele tipo de, digamos assim, PowerPoint aloprado que o Deltan Dallagnol apresentou. Eu tenho certeza que vocês ainda não conseguiram esquecer aquela patifaria, tá? Muito bem, então aqui é uma publicação da CBN, o Moraes negando, e diz o texto, em nota... De quem que é esse texto aqui, gente? Só dá uma olhada. Da colega Samantha Klein. Isso foi publicado há 13 horas, no dia 27, fim da tarde de ontem. Em nota assinada pela Secretaria de Comunicação do STF, o ministro Alexandre de Moraes nega ter participado de reunião na casa do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, com o ex-presidente do Banco de Brasília, o Paulo Henrique Costa. Em tom duro, afirma que a matéria, abre aspas para o Alexandre de Moraes, é falsa e mentirosa. O encontro, segundo o portal Metrópolis, ocorreu em um fim de semana do primeiro semestre de 2025. De acordo com a reportagem, Vorcaro pediu para o PH que ele fosse até o seu endereço no Lago Sul, em Brasília, porque o homem estava lá, entre aspas, de novo, o advogado Kleber Lopes, da defesa do ex-presidente do BRB, afirma que o cliente nega o encontro seria veementemente, tá? De forma veemente. Bom, a nota do Alexandre de Moraes, abre aspas, a matéria do portal Metrópolis sobre uma suposta reunião do ministro Alexandre de Moraes, acompanhado por um assessor com o então presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa,
em um fim de semana do primeiro semestre de 2025, na casa do banqueiro Daniel Vorcaro, é falsa e mentirosa. Essa reunião não ocorreu e, lamentavelmente, segue um padrão criminoso de ataques desqualificados contra os integrantes do STF, diz a nota. Gente, de novo, eu não estou dizendo aqui como jornalista que aconteceu ou que não aconteceu, que a publicação da Matais é mentirosa ou não. Agora, é uma publicação irresponsável, sim, na medida em que faz jornalismo declaratório. Não tem nenhuma materialidade mais densa para sustentar, por exemplo, o que a gente viu no caso do Toffoli, o que a gente viu em outras circunstâncias. Se isso aparecer, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês, se isso aparecer entre hoje e amanhã, e a coluna dela publicar qualquer tipo de prova mais densa, o tal do vídeo ao qual ela faz alusão, amanhã eu vou voltar aqui com vocês no Desperta e vou trabalhar o material dela e vou falar, tá aí o vídeo que ela disse que existia. E muito bem, que isso seja trabalhado de uma forma séria. Vocês entendem o que eu venho propondo para vocês? Trabalhar jornalismo num nível crítico é exatamente isso. É exatamente muitas vezes dizer, agora a materialidade existe, está posta, e a gente vai apresentar. Ninguém vai, ou pelo menos eu falo por mim, eu nunca vou deixar de organizar o meu trabalho como comunicador, e tenho certeza que isso se aplica para todo o ICL também, por conta da pessoa envolvida. Pode ser o Alexandre de Moraes, pode ser o presidente da República, pode ser quem quer que seja. Se existe a materialidade e a questão está sendo trabalhada com responsabilidade de forma jornalística, isso vai ser abordado. Agora, eu também não vou corroborar, mas jamais esse tipo de estratégia, esse tipo de expediente que tenta punir as pessoas por convicção, através de jornalismo declaratório, emulando sim as táticas que foram empregadas pelos lavajatistas, tá bom? Aí realmente isso é complicadíssimo, tá bom? Bom, tá aí então o posicionamento do Alexandre de Moraes. Vamos dar uma olhada, gente? Tem nesses minutos finais, eu só quero deixar isso aqui registrado com vocês. Na verdade, duas coisas que eu quero deixar registradas muito brevemente, olha só. A primeira é essa notícia do G1, das colegas Kellen Barreto e Fernanda Ronevá. Lula fala com 14 chefes de Estado em meio à incerteza internacional com Venezuela, Gaza e Groenlândia. O presidente intensifica a articulação diante de disputas e conflitos internacionais. O Trump prendeu o Maduro, está ameaçando a Groenlândia, criou uma gangue da paz agora para tentar exercer ingerência de forma absolutamente descabida no mundo inteiro e está, inclusive, matando os seus próprios cidadãos, tá? Nos Estados Unidos, de forma, assim, indiscriminada, as pessoas já rendidas e o trumpismo está, de fato, matando as pessoas. Então, quero deixar registrado esse primeiro movimento do Lula. O Lula, se eu não me engano, gente, ao longo dos últimos 40, 50 dias, se encontrou ou conversou com todas as principais lideranças do mundo, do sul global. Ele falou com o Xi Jinping, ele falou com Putin, ele falou com Mahmoud Abbas, da liderança palestina, ele conversou com as principais lideranças, conversou com lideranças europeias, tá? Então, o Lula está se movimentando de uma maneira muito forte nesse sentido, e é o que diz o professor Leonardo Trevisan, que vocês acompanham aqui. O Lula se tornou um ator incontornável na sociedade internacional. Ele é hoje uma das grandes lideranças do Sul Global, talvez a maior liderança do Sul Global, depois de Xi e de Putin, que tem, por razões óbvias, tá? Pela potência que tem nas mãos, pela potência militar, pela potência econômica que esses dois presidentes têm nas mãos, o Lula é, sem dúvida, uma das personalidades mais respeitadas, ouvidas e procuradas da sociedade internacional. E aí eu quero trazer, para encerrar com vocês hoje, gente, essa publicação do Jamil Chad. Gente, se vocês não estão acompanhando a coluna do Jamil Chad no iclnoticias.com.br, vocês estão perdendo o melhor jornalismo de internacional
eu me atrevo a dizer não só do Brasil, mas da América Latina e do mundo. Por que dizer não? Ninguém manja mais desse riscado, desse Paranauê, que o Jamil Chad, tá bom? Diz o texto dele, isso aqui foi publicado agora há pouco, quase 6 horas da manhã. Governo Trump prendeu acadêmica por publicar artigo contra Israel, tá? Leia o que ela escreveu. Eu só vou deixar aqui a chamada, aí o documento, o Trump prendendo as pessoas por se posicionarem publicamente, o que contraria a primeira emenda, o que eles chamam de First Amendment, e dizendo que as pessoas agora não podem andar armadas. Veja que curioso, um sujeito que insistiu, um sujeito armamentista, que insistiu nisso a vida inteira, apoiado na segunda emenda da Constituição estadunidense, que garante o direito do cidadão andar armado. Claro, com as devidas permissões, com toda a burocracia pertinente ao caso. Agora o Trump está dizendo que não, que os estadunidenses não podem ter opinião e não podem andar armado sob pena de serem executados sumariamente ou de serem detidos à revelia da lei, tá bom? E por fim, gente, olha, só quero deixar o registro disso aqui também, ó. A PGR sendo acionada após ato liderado pelo Nicolas Ferreira, no qual várias pessoas saíram gravemente feridas, tá? E a PGR agora sendo acionada para apurar a conduta do Nicolas na organização da chamada marcha que foi realizada na BR-040, foi encerrada em Brasília, tá? Se eu não me engano, a representação foi protocolada pelos deputados federais Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara, e o Rogério Correia, também do PT de Minas Gerais, tá? Além de tudo, o Nicolas veio com uma empáfia, como quem diz, tudo bem, não aconteceu nada, eu não tenho nada com isso. Veja, o Nicolas fez 2 pontos quando ele se dirigiu à imprensa depois do ocorrido. Ele disse, basicamente, primeiro ponto, a culpa não é minha, porque isso é um evento natural, não tem absolutamente nada que a gente possa fazer a respeito. Esse é o nível de um cara que quer governar um estado, no limite quer ser presidente da República. Não tem nada que ele possa fazer. Tava chovendo, tava caindo um monte de raio, paciência, as pessoas foram atingidas. E depois ele simplesmente disse, ele reclama da imprensa. O segundo ponto que ele faz é dizer, nossa, mas que curioso, eu não vi ninguém aqui me dando ibope quando eu estava fazendo o meu truque de marketing político, mas agora que as pessoas foram gravemente feridas por um raio, vocês estão aqui tentando entender o que aconteceu. Ele ainda teve a desfaçatez de culpar a imprensa por estar fazendo o seu trabalho, tá bom? Gente, Mapa da Mina, vocês sabem, é amanhã, tá chegando. Inscreva-se agora, despertaicl.com.br ou aponte o seu celular para o QR Code aqui na tela. Gente, isso aí demora literalmente 20 segundos para fazer a inscrição e vocês terão acesso ao que existe de melhor na análise, em previsões, em acompanhar como os indexadores vão se comportar ao longo de 2026. No ano passado, o Moreira, que é a pessoa, o Eduardo é a pessoa responsável por organizar, é óbvio que tem um time sob o comando dele, mas ele é a produção intelectual desse negócio, acertou absolutamente tudo. Então, o que você... E tá lá, não adianta... Eu não poderia mentir para vocês pegam o documento, vai lá e falam, não. Ele falou que o dólar ia chegar a 6,50. Não. Todos os indexadores para os quais o Edu Moreira olhou, taxa de juros, dólar, o que mais, eventualmente, vocês possam imaginar, ele acertou e está lá registrado, aconteceu em 2025. Portanto, nesse ano, ele está com muito crédito para dizer, olha, a coisa deve se repetir e o Edu oferece subsídio para que você esteja preparado, para que você entenda o jogo da economia global e para que você, portanto, tenha condição de aplicar o seu suado dinheirinho da melhor maneira possível, tá bom? Mapa da Mina é amanhã. Que horas que é, Alex? 19 horas, é isso? 8 horas. Tá aqui, perdão, tá na tela, desculpa.
Quinta-feira, amanhã, 20 horas, 8 horas da noite, imperdível, mas inscreva-se agora aqui nesse link, despertaicl.com.br ou através aí do QR Code que tá na sua tela, tá bom? Gente, por hoje é só. Aí, ó, que maravilha! Chama o líder! Vivian Mesquita, chama o líder! A gente passa na liderança pro N1 sob o comando da Vivian Mesquita e o nosso time de craques, que ficam agora com vocês, tá bom? Beijo grande, até amanhã. Tchau, tchau, gente. Fala, turma! É amanhã o nosso evento, o Mapa da Mina 2026. Um evento importantíssimo, porque vai trazer as previsões de 2026. Um ano onde as pessoas estão extremamente apreensivas e nervosas em relação à questão da economia. Com razão. Tudo isso a gente vai falar amanhã. É às 8 horas da noite no horário de Brasília, tá bom? Não tem replay. Então coloca na agenda e amanhã a gente se